E então percebo que algo está acontecendo pelo rosto de angústia que todos têm. Pergunto e aí me dizem que Ivone não aparecia. Acho que foi na terça-feira, quando disseram para minha irmã que em Jojutla, em Morelos, tinham encontrado um corpo com as características da minha sobrinha. Quando vi as fotos da minha filha, ela estava toda machucada, tinha cortes de arma branca e fizeram um corte na minha filha. Minha hipótese pessoal é que minha sobrinha foi vítima de um sacrifício. Não tem como, não existe nada que faça alguém passar por essa situação. Medo a gente não tem, porque o medo a gente perdeu desde que encontramos ela. E, bom, eu já não tenho mais nada a perder. O principal dever dos pais é proteger e manter seus filhos seguros de qualquer perigo externo, mas o que acontece quando esse perigo se disfarça de amigo? Esse foi o caso de Ivone Lopes Rosendo, jovem mãe que saiu com uma amiga e nunca mais voltou. Sua mãe, Maricela Rosendo, e seu tio, Vicente Rosendo, compartilham conosco neste vídeo o doloroso momento que viveram. E como até hoje continuam exigindo justiça das autoridades, em um caso que infelizmente ainda permanece sem solução. Boa tarde, meu nome é Maricela Rosendo e sou mãe de Ivone Lopes Rosendo. Bem, minha filha era uma moça muito alegre, muito amiga de todos. Ela se dava bem com todos. Ela era uma jovem de 31 anos, mãe de um menininho de 7. Meu nome é Vicente Rosendo Camacho, eu sou tio de Ivone Maricela Lopes Rosendo. Sempre tive uma relação muito boa com a minha gordinha, porque era assim que eu a chamava, apesar de eu não morar perto. E eu ia com muita frequência quase todo dia, e quando eu a encontrava, ela sempre era muito gente boa. A gente sempre conversava, brincava, ela era uma pessoa muito tranquila, não gostava de problemas. Alegre, e a verdade é que esse assunto é realmente muito doloroso. Mas eu era o único que não morava lá, todos menos eu moram juntos. Então, ele não me via com tanta frequência, mas quando a gente se encontrava, era muito legal cumprimentar, conversar de vez em quando. Ela, por enquanto não estava trabalhando. Bem, no momento em que toda essa situação aconteceu, ela não estava trabalhando. Ela havia se separado do parceiro, mas já fazia vários anos que estavam separados. Tudo aconteceu no domingo 30 de março. Que minha filha saiu por volta das 9h20 da noite para um lugar onde vendem miqueladas com uma amiga. E então foi a última vez que a vi com vida. Bem, essa amiga era uma amiga dela, tinha uma barraca de miqueladas, era uma barraca ambulante. Ela, depois do que aconteceu, ela me contou que tinha dito para minha filha que queria que ela descesse para que pudessem beber e tudo mais. Então, porque em um sábado, essa garota, Cíntia, a moça das miqueladas, tinha feito uma festa e minha filha não tinha ido com ela. Então, no domingo, ela disse que escreveu para ela e falou: "Ai, estou com vontade de beber umas coisinhas boas." E que ela respondeu: "Sim, daqui a pouco eu vou." Então, nisso, pois minha filha é quando vai para lá. Minha filha ficou a tarde toda em casa, ela estava com outra amiga. E por volta um pouco antes de ela sair, ela tinha pedido ao irmão, por favor, que a levasse ao lugar que eu falei das miqueladas. Minha filha, normalmente, na verdade, ela sempre andava em um triciclo elétrico. Então minha filha pediu ao meu filho que, por favor, a levasse, e meu filho respondeu: "Sim, espera 10 minutos que eu já te levo." Mas ela não quis esperar, então pegou o triciclo dela e desceu. E foi a última vez que eu a vi. Isso foi por volta das 9h20 da noite no dia 30 de março. Às 10 da noite escrevi para ela: "Ivone, onde você está?" E ela não respondeu. Na verdade, nem as mensagens chegavam mais para minha filha. Esperei 15 minutos e insisti de novo, mandei mensagens pelo WhatsApp e ela já não me respondeu. Então pensei, talvez ela ficou sem bateria. Já por volta da meia-noite, mandei uma mensagem e falei: "Ivone, onde você está? Estou preocupada." Mas ela já não recebia as mensagens.
Então, na verdade, minha filha realmente costumava não chegar. Um dia antes, ela dormiu na casa de uma amiga no sábado. Então eu ainda pensei, talvez ela ficou sem bateria, foi dormir na casa de uma amiga ou vai chegar mais tarde. E já de madrugada eu levantei e fui olhar para ver se ela já tinha chegado e não, ela ainda não tinha chegado. Então, na segunda-feira eu me levanto e vou até minha mãe e comento com ela, digo, você acredita que não encontro a Ivone? E minha mãe me diz, não se preocupe. Ela diz, daqui a pouco ela chega, você sabe que ela já fica para dormir com as amigas. Então eu digo para minha mãe, eu digo, quer dizer, isso não me preocupa. O que me preocupa é que ela não me responde. E você sabe que Ivone nunca deixamos de nos comunicar. Ela sempre avisava onde estava. E ela me diz, não se preocupe, daqui a pouco ela chega. Então na segunda-feira eu tinha que ir trabalhar e fui trabalhar. E eu disse para minha mãe, de qualquer forma, por favor, qualquer coisa me avisa, porque estou pensando que talvez ela tenha perdido o celular. Por isso ela não me responde mais, o que é estranho. Minha mãe disse, talvez ela tenha perdido mesmo, pois 15 dias antes já tinha perdido um celular. E eu fui trabalhar, então quando eu volto, pergunto de novo se souberam de alguma coisa e me dizem que não. E é quando eu começo a ligar para as amigas dela. A primeira para quem eu liguei foi para a amiga com quem ela esteve no sábado. E eu disse, oi, você não sabe nada da Ivone? É que não a encontro? Então essa moça me disse, não senhora, ontem, quando deixei a Ivone no domingo, eu já não soube de mais nada. Eu fui para minha casa. Perguntei, você vai sair? Ela respondeu, não, vou ficar em casa. E eu ainda disse para ela, então vamos ficar lá em casa, lá com o bebê, porque essa moça tem um bebê. Ela disse, não, eu já fico aqui, e ficou na casa. Eu disse que ela saiu, mas não respondeu. Ela disse, deixa eu ver, ela disse, é que ontem ela estava com Cíntia, uma moça que vende miqueladas. E ela me disse, você não tem o número dela? E eu disse, não, eu não tenho. Ela disse, deixa eu ver. Então eu entrei em contato com outra amiga que se chama Brenda e perguntei para ela, falei, oi, você não sabe de nada da Ivone? Ela me disse, não senhora, não soube de nada o fim de semana inteiro, não vi ela. E eu falei para ela, é que me disseram que ontem ela estava com a Cíntia, você não sabe quem é ela? Ela me disse, sim, deixa eu ver. Então, a Brenda manda uma mensagem para a Cíntia dizendo que eu estou preocupada com a Ivone. Nisso, ela me liga de volta, está a Brenda e me diz, senhora, já falei com a Cíntia e ela disse que sim. Que a Ivone esteve lá com ela, mas que saiu com umas amigas que agora vai encontrá-las. Eu disse, tudo bem? Então ela me falou, eu disse, qualquer coisa me avise? Ela respondeu, sim, tudo bem? Bom, é que não me avisam, né? Como eu já disse, eu vou lá com muita frequência e na segunda-feira, dia 31, eu fui para a casa da mamãe, que é onde eles estão, e aí eu percebo que alguma coisa está acontecendo pelo rosto de angústia que todos estão. Eu pergunto, e aí já me dizem que Ivone não aparecia. Nisso, eu estou fora de casa com minha família, preocupados porque não encontrávamos a Ivone. Quando chega a Cíntia com o marido dela, ela me diz, o que a senhora acha? Ela disse, já fomos ver essas garotas com quem a Ivone saiu. Ela disse, achei-as muito nervosas e perguntou, por que não vai? Eu respondi, sim, diga onde é. Ah, mas ela me falou, 2 casas acima está o triciclo da Ivone estacionado. Eu disse, sério? Ela respondeu, sim, e disse, mas vamos, nós a acompanhamos. Essa moça estava com o marido. Então fomos a caminho da casa delas. De onde eu moro até onde elas moram eram mais ou menos uns 5 quarteirões. No caminho, essa moça sugeriu, por que não pede ajuda para uma viatura? Eu disse que sim e tinha uma câmera ali do C5 e foi quando eu pedi o apoio da viatura. Nisso, ela chegou e nós já fomos para a casa dessas moças. Como qualquer mãe faria, a senhora Marisela foi diretamente procurar sua filha, acompanhada pelas autoridades. Mal sabia ela que aquele momento marcaria o início do seu pior pesadelo. Cedo ou tarde, teria que registrar Ivone como desaparecida. Enquanto isso, enfrentava a frustração de ver como as autoridades respondiam com lentidão diante da gravidade do caso. A isso se somavam os depoimentos confusos dos supostos envolvidos que, longe de trazer clareza, só geravam mais dúvidas para ela e o resto da família.
E nós chegamos e elas saíram. A viatura ficou tocando a sirene, jogando luzes e batíamos no portão. Na verdade, começamos a gritar. Uma delas se chama Fernanda. Começamos a gritar e elas não saíram, mas os vizinhos ao lado nos faziam sinais, nos chamavam com gestos. Eles diziam: não saíram, elas estão aí. O policial falou: senhora, não podemos fazer nada se elas não saírem. Nós não temos uma ordem ou algo assim. Eles disseram: em que mais podemos ajudar a senhora? Eu disse: não seja ruim, eu falei. Aqui em cima, a 2 ruas, está o triciclo da minha filha. Eu disse: você poderia me acompanhar? Ele me disse sim. Então, onde estava o triciclo da minha filha, eu bati na porta e saiu uma senhora já de idade. Eu disse: senhora, desculpe, o triciclo da minha filha está aqui. Eu disse: minha filha deve estar aí dentro. E a senhora, também nervosa, me disse: não, aqui não tem ninguém. E disse: é que eu não sei, as pessoas moram lá em cima. Eu perguntei: você não poderia chamá-las? Falei: é que estou procurando minha filha. Ela disse: não, é que eu não posso subir as escadas. Falei: senhora, se me permitir entrar, é que não encontro minha filha. Não posso deixar você entrar, respondeu ela. Eu disse: tudo bem, muito obrigada. O policial me disse: eu recomendo que a senhora vá e faça um boletim de ocorrência. Eu disse: sim, muito obrigada. Nesse momento, a viatura foi embora e chegaram 2 rapazes e me disseram: senhora, as meninas já saíram de casa. Então eu já estava com a moça Cíntia das Miqueladas e outras amigas. Estávamos descendo e elas já estavam lá fora. E eu perguntei: desculpa, onde está Ivon? Não, disseram, não sabemos. E eu falei: como assim vocês não sabem? Se Ivon estava com vocês, não sabemos. Uma delas disse: é que Ivon, ela ligou para uma pessoa para que viesse buscá-la à noite. E eu disse: isso não é verdade. Minha filha nunca mais se conectou. Eu disse: Ivon nunca mais se conectou. Ela disse: vi que ela pegou o celular. Respondi que não era verdade e a outra me respondeu: na verdade, mas estávamos muito bêbadas. Mas eu vi que Ivon desceu e saiu, e eu disse: não pode ser, porque Ivon nunca vai embora sem seu triciclo. Foi então que perguntei: onde ela está? Não sabemos. Responderam, dizendo não saber. Então eu pedi os nomes delas e disse: neste momento vou fazer uma denúncia. Quero os nomes de vocês, pois foram as últimas pessoas com quem minha filha esteve, e sim, me deram seus nomes. E foi quando eu fui até a delegacia de desaparecidos e comecei a fazer a denúncia. Cheguei lá por volta das 10 da noite e fiquei lá durante toda a segunda-feira, a madrugada de segunda para terça, até terça-feira. Por volta das 10 da manhã, um policial da investigação me disse que iam me levar para ver as câmeras. Mais ou menos. Ele me disse para esperar e depois de uns 30 minutos eu o vi saindo. Porque ele trocou de turno e eu disse: desculpe, mas não vão me levar. Ele me disse: senhora, eu já estou indo embora, mas já tem outra gente responsável pelo seu caso. Eu disse: bom, obrigada. Me levaram de novo para contar tudo o que aconteceu para a outra moça. Nisso me ligam e dizem: senhora, já vieram buscar essas moças, já vieram detê-las. Então eu pergunto para a policial de investigação: desculpe, perguntei, prenderam essas pessoas? Sim, ela respondeu, mas não tem relação com sua filha. E ela me disse: olha, senhora, desça para a sala de espera. Disse: qualquer coisa que precisarmos ou se soubermos de algo, nós te avisamos, eu já tenho seu número. Então, esperando, já tinham me contado que minha irmã tinha ido registrar o boletim de desaparecimento. Então, todo esse tempo foi muito, muito, muito difícil, porque era a angústia de não saber o que estava acontecendo, né, onde ela estava. Então eu desço para a sala, eu estou com um dos meus irmãos esperando. Quando deu 3 da tarde, para falar a verdade, eu já estava desesperada. E liguei para a moça da polícia de investigação. Eu disse: desculpe, senhorita, mas a verdade é que estou muito preocupada. Me diga, o que está acontecendo? Então ela me disse: senhora, já pode ir para casa, se aqui não há mais nada a fazer. Na verdade, nós já estamos aqui, na residência onde está o triciclo da sua filha e onde ela esteve. Ela falou: estamos investigando e já pode voltar para casa. Qualquer coisa nós avisamos você. Nisso, eu desci e disse: já vou desligar, e falei para o meu irmão: eles já estão lá. Nós fomos direto para o lugar onde minha filha estava.
E na terça-feira, durante a tarde, começaram a se reunir vizinhos e amigos dela. E nós estamos lá do lado de fora da casa, Esperei as autoridades chegarem, abrirem a casa e verificarem. Mas a verdade é que nunca apareceram. Então chega um momento em que se junta tanta gente e aí bate o desespero. Aí a gente entramos na casa para ver em que condições estava minha filha. E na casa já não tinha mais ninguém além da senhora idosa, que foi quem abriu a porta para mim. Sim, ela, na verdade, todo mundo conhecia ela se dava bem com todo mundo, ela não tinha problemas. Todos conheciam ela. Se referiam a ela como amiguinha, porque ela chegava em qualquer lugar e era amiguinha isso, amiguinha aquilo. A verdade é que ela era muito querida, tanto é assim que no dia em que ela desapareceu, mais de 100 pessoas se reuniram na casa de verdade, procurando por ela e esperando que ela aparecesse. Então eles entram na casa e começam a procurar, mas a Ivone não estava lá. Então chegam as viaturas e começam a nos dizer que não podemos fazer isso. Então a gente perguntou o que eles queriam que a gente fizesse, porque, né? O que era para fazer? Porque, bem, a gente já não sabia em que condições minha filha estava. E aí já começa, bem, tudo isso. E eu estou lá parada e uma pessoa se aproxima e me diz: Senhora Marisela, diz, vá descansar em casa. Diz, amanhã a senhora tem uma audiência na promotoria às 10 da manhã. Vai e descanse, diz. Vai ser um dia difícil, disse. Vá agora, disse, sua filha não está mais aqui. Então sim, na verdade, e minha filha já não estava mais lá. Agradeci aos vizinhos, aos amigos dela, porque ela já não estava lá e então eu fui para casa. Na verdade, eu não dormi a noite toda e no dia seguinte, que foi quarta-feira, eu fui até a promotoria. Cheguei às 10 da manhã e demoraram uns 15, 20 minutos para me levar até uma sala. E lá me disseram que já prenderam essas duas pessoas, as duas mulheres, e que uma delas declarou que a outra machucou minha filha e que a matou. Mas que não é nada certo, que eles continuarão investigando. Então me pedem para descer para ir até a sala e que qualquer coisa eles vão me avisar. Passou mais ou menos meia hora quando me chamaram para subir de novo. E há várias pessoas na sala e me dizem que acabou de chegar um relatório de Morelos onde dizem que há uma pessoa com as características da minha filha e que eu preciso ir para Morelos, que é para ir reconhecer o corpo. Nisso eu pergunto se posso ir que vou com um dos meus irmãos e eles dizem que não, que eles vão me levar até lá. Então já era como era quarta-feira por volta das 2 da tarde quando eu fui para Morelos. A família não entendia como Ivone acabou assim, nem porque seu corpo foi achado em Jojutla, Morelos, enquanto a dor da sua perda atingia os entes queridos. Novas pistas começaram a surgir. Imagens captadas por câmeras de segurança ofereciam um panorama mais claro para as investigações sobre as possíveis últimas horas de vida de Ivone. E eu já estava em uma caminhonete, iam 2, 4 pessoas comigo e meu irmão. Então eu vou, e já quando estou no caminho e já estamos quase chegando, um dos que estavam lá começa a me perguntar como é o procedimento que é para reconhecer o corpo. Às vezes eles ficam em uma maca, diz ele, ou em sacos pretos. O zíper é aberto, você reconhece. Ou, às vezes, só com um lençol branco. Ele diz, mas esse é o procedimento. Ele diz, posso te acompanhar na entrada ou você pode ir sozinha, como preferir. Como você preferir. Então eu digo que não, que se ele pode, por favor, me acompanhar. Então nós chegamos lá, em Jojutla, no serviço médico legal. E é quando me dizem que vão me levar para um escritório, porque esse é o protocolo lá de Jojutla. Não podemos, eu não posso reconhecê-la pessoalmente, tem que ser por meio de fotos. Então me levam para um escritório e começam a me explicar. E aí começam a me mostrar fotos. E a primeira foto que me mostram é onde minha filha tem uma cicatriz, aqui do lado.
É uma cicatriz de uma cirurgia plástica, então quando eu reconheço a cicatriz dela, depois me mostram a próxima foto, que é daqui, das costas dela, onde ela tem tatuado uma Santa Morte. Depois me mostram outra onde ela tinha tatuado o rosto dela e o do filho dela. Então é aí que já não me resta mais dúvida que é ela. Depois eu pergunto se poderiam me passar e me dizem que já é até aí e eu disse que não. Que bem, eu queria ver o rosto dela e é a última foto que me mostram, a do rosto dela. Então é aí que eu digo que sim, é ela. Na terça-feira, acho que foi na terça-feira, quando dizem para minha irmã que disseram que em Jojutla, Morelos, acharam um corpo com as características da minha sobrinha. Ela vai para lá, mas eu fico aqui no distrito. Na verdade, eu fiquei na casa onde estava o triciclo da minha sobrinha. E, bom, com muitos vizinhos e amigos que estavam nos apoiando. Então, depois, um dos meus irmãos que estava com ela, nós estávamos em contato por telefone. E chegou um momento em que ele foi quem falou comigo e me disse que tinham encontrado um corpo com as características de Yvonne. Depois de um tempo, ele me procurou e confirmou que era ela, dizendo que minha irmã já tinha reconhecido o corpo. Foi muita tristeza, muita dor e, ao mesmo tempo, muita raiva. Porque, repito, ela era uma pessoa muito boa, que não se metia com ninguém, ela ajudava as pessoas quando podia, pessoas mesmo que não as conhecesse. Então, sim, foi um golpe muito, muito, muito forte. Não, pois não tem como, não existe algo que faça a gente passar por essa situação. Então, é quando eu saio para contar para minha família, porque, bem, toda a minha família está aqui na Cidade do México esperando, porque avisamos para eles que iríamos. Então, quando eu saio, eu conto para a família que estava lá comigo naquele momento, que sim, era a Yvonne. Nisso, já me dizem que eu tenho que ir ao Ministério Público lá de Jojutla para fazer uma declaração, então eu vou para lá. Fiquei lá até umas 4 da manhã, fazendo minha declaração e tudo mais. Depois me deram uns documentos e eu voltei para o Serviço Médico Legal de Jojutla para que me entreguem o corpo da minha filha, entrego os documentos para que me entreguem o corpo. Então o pessoal da promotoria me disse que eu tinha que voltar para a promotoria da Cidade do México para assinar uns papéis. Então eu disse para eles que já não quero mais assinar nada. Eu só quero só ficar com minha filha e eles me dizem que é rápido. Eles me trazem de volta para a Cidade do México, vou à promotoria, assino uns papéis e daí já vou para casa para preparar o funeral dela. E na quinta-feira eu cheguei em casa por volta das 6 da manhã. Então fui preparar tudo. E foi quando trouxeram ela para mim. Até quinta-feira por volta das 6 da tarde. E então, durante toda a quinta-feira, ficamos lá no velório dela. E na sexta-feira foi quando fomos enterrá-la. Agora, das 2 pessoas que estão detidas, eu tive uma audiência com elas no dia do funeral da minha filha. Na verdade, era o funeral da minha filha, quando nos ligaram e perguntaram se não pensávamos em comparecer à audiência. E nós não sabíamos que ia acontecer uma audiência. Ainda nem tínhamos terminado o funeral da minha filha, quando eu e meu irmão fomos para a audiência e ela já tinha acabado. Então, elas pediram algo como duplicidade, tipo 144 horas foi o que elas pediram. E a audiência foi adiada para terça-feira, 8 de abril, e é quando eu vou para a audiência, já na terça com elas. Mas uma delas não quis depor e a outra disse que declarou algumas coisas que ela tinha adormecido e que não sabia de nada. O que é mentira, porque ela estava no local dos fatos. Então, a partir daí, aconteceu e agora, por exemplo, essa pessoa, o suposto Agustin N., é quem até agora ainda não conseguiram prender. Ele agora está protegido por um habeas corpus. Na verdade, antes desse habeas corpus, ele já tinha solicitado outros 3 habeas corpus, mas agora concederam um habeas corpus em que ele foi protegido o tempo todo.
Porque na audiência que tivemos com ele, me disseram que mesmo que ele fosse vinculado ao processo da minha filha, ele não poderia ser detido porque uma juíza jovita concedeu a ele um habeas corpus que impede sua prisão. E no dia da audiência essa pessoa não compareceu. Quando me disseram que tiraram a vida da minha filha, me falaram que uma delas declarou que a outra foi quem a machucou. Mas nunca me disseram quem foi. Não me disseram se foi Juliana ou Fernanda. Nunca me disseram qual delas, só me disseram assim. E no dia da audiência, a única que depôs foi a Fernanda, que disse que tinha sido a outra. Não, eu nunca na vida tinha visto elas, nunca tinha visto. Na verdade, eu tinha dito que elas eram desconhecidas para minha filha, porque eu nunca tinha visto elas. A verdade é que eu conheço as amizades da minha filha, todas elas. Frequentavam a casa e estavam lá com ela o tempo todo. Essas duas pessoas eu nunca tinha visto até hoje. Por meio dos vizinhos e de todos, sei que elas não eram exatamente amigas, mas sim conhecidas. Sim, conversavam com ela na verdade, me disseram que com uma delas e vão várias vezes. Ali, na verdade, há fotos que alguns vizinhos têm onde elas estão juntas, ou seja, minha filha realmente as conhecia. Não, me disseram que minha filha estava nas miqueladas com a amiga dela e as duas chegaram e começaram a conversar com ela. E no local também chegou Agustin e que ele dizia para ela ir embora, não, e que minha filha não quis ir com ele. E ele disse para ela, vamos não sei o que, vamos continuar a festa. E que Ivon disse que não, então ele foi embora, mas as duas ficaram. Então não sei com que mentiras ou como convenceram ela a ir com elas. Na verdade, há fotos em que minha filha está no seu triciclo com as duas atrás. E depois, não sei como foi que elas levaram ela para a casa dessa pessoa. E então minha filha nunca mais voltou. Quando foi o dia dos fatos, na casa ao lado onde aconteceu o feminicídio, eu fui perguntar sim, porque notei que havia câmeras. Perguntei se podiam me passar os vídeos ou me deixar vê-los. A pessoa respondeu gentilmente que sim. Inclusive ele me explicou. E esses vídeos eu sei que, nós os entregamos ao Ministério Público. Porque primeiro estava circulando um vídeo onde aparecia um carro preto com 2 homens e uma mulher. E achavam que era minha sobrinha, mas não, nesse carro. Não, eles foram para lá, saíram depois de 5 minutos, 10 minutos no máximo, já não lembro direito o tempo. Esse saiu outro, tem aqui um carro lá fora que ninguém tinha notado, de cor areia. É aí que sai uma pessoa, que é o foragido Agustin, e coloca o carro de ré. E é nesse carro que eles vão deixar o corpo da minha sobrinha. Mas antes, o carro preto saiu entre 5 e 10 minutos antes deles. E é quando eu vejo que, às 13h15 da madrugada, um homem sai da casa e tira um carro preto. Nisso, ele estaciona e espera alguns segundos. Depois ele se aproxima do portão e sai uma mulher, depois outro homem. E eu pensei que era minha filha. E eu disse, lá vai minha filha. Levaram ela, tiraram ela dali. Nisso volto a ver. Me mostra um vídeo onde chega outro homem com outra moça e eles entram na casa. Ainda assim, penso que é minha filha. Achei que de madrugada a levaram e às 7 da manhã a trouxeram de volta. Quando eu estou pensando, o que é isso? E no vídeo dá para ver que ela entra. Não encontro o motivo pelo qual eles tenha feito isso, eu não sei como explicar, porque foi uma coisa horrível o que fizeram com a minha filha. Torturaram ela demais. Quando eu vi as fotos da minha filha, ela estava toda machucada, tinha cortes de arma branca e fizeram um corte na minha filha. Eu não entendo o porquê, não foi como uma briga ou qualquer coisa, não, isso é outra coisa, não, eu não entendo. Na verdade, nós nos perguntamos como família, como amigos,
por que fizeram isso. É algo que não encontramos a resposta, o porquê. Foi dessa forma que tiraram a vida da minha filha. Até hoje, a família de Yvonne continua sem encontrar uma explicação clara sobre por que essas pessoas acabariam com a existência dela naquela noite. A falta de respostas claras por parte das autoridades levou seus entes queridos a construir suas próprias teorias sobre o que pode ter acontecido. Segundo Vicente Rosendo, tio de Yvonne, a teoria mais provável para eles é que sua sobrinha foi vítima de um sacrifício humano, já que existem pistas que poderiam indicar que esse ritual foi realizado na madrugada de 31 de março de 2025. E o mais curioso é que quando a pessoa que me deu os vídeos me disse que ele os conhece há muito tempo e me diz, olha, esse é o Héctor, irmão do Agostinho, o suposto. Aparece uma senhora idosa e ele me diz, e essa é a mãe dele, mas eu não sei de quem é a mãe. Por quê? Porque aparece outro homem. E esse homem pertence à Igreja Católica e seu nome é Francisco. Naquele momento, ele disse que era pastor. Perguntei, como assim? Ele respondeu, sim, é um pastor. Ao que parece, ele é parceiro de Héctor, então acredita-se que eles sejam, assim, homossexuais. Então tudo ficou por isso mesmo, né? Eles me deram os vídeos, nós os levamos para a promotoria os analisou. Basicamente, ele insinuou que eu estava louco. Porque eu, desde o começo, minha hipótese pessoal é que minha sobrinha foi vítima de um sacrifício, porque quanto a mim, me disseram, pela forma como ela foi assassinada, pela forma como a encontraram, e fomos investigando aos poucos com mais familiares. E eu disse para eles, minha hipótese é porque para mim não é normal esse tipo de agressão que fizeram com ela, porque praticamente degolaram ela. No dia em que fizeram isso, na hora que fizeram, o número de pessoas que fizeram ou que estavam lá, e porque uma delas é adoradora do diabo, inclusive tem a tatuagem do diabo na garganta. Quando eu contei minha hipótese para eles, praticamente riram de mim, né? Que isso não podia ser. Eu disse para eles que naquele momento ainda não sabíamos que era um pastor, porque foi o que o pessoal nos falou. Então, investigando, e vale mencionar que por causa desse assunto, muita gente entrou em contato com a gente, especialmente comigo, e teve gente que perguntou, quem é essa? Que é um padre, e o nome dele é Francisco. Não dou os sobrenomes porque isso pode atrapalhar a investigação, que aliás nem sei qual investigação, porque eles nem são mencionados no processo, não. Então, isso foi mais ou menos o que começamos a investigar. Depois começaram a dizer, conheço ele é assim, já fez isso ou aquilo, e me contaram várias coisas. Bem, era só uma parte, por causa das investigações. Mas, na verdade, uma pessoa me disse que havia uma publicação no Facebook de uma pessoa, não me lembro o nome, que ela mencionava que Héctor, que é o irmão de Agostinho, o foragido, e Francisco eram gays e tinham um relacionamento. Então, já era a segunda pessoa que me... Bom, a publicação e a pessoa que me falou, que foi quem me deu os vídeos, mas a publicação vale mencionar que já fazia aproximadamente 1 ano que tinham feito. Eu investigando, quando me disseram que era a mãe dela, mas eu não sabia se era mãe do Héctor e do Agostinho ou mãe do padre. Então, investigando, me disseram que a mãe do padre já tinha falecido, então quer dizer que é mãe deles, que ainda não é mencionou. Sim, na verdade, mas se vocês olharem o vídeo que foi publicado no Carro Preto, é a pessoa que aparece e parece muito nervosa ao sair. Dá para ver que está com muita pressa. Depois sai outro homem, que é Francisco, e ele sai com muita tranquilidade. Esse é outro ponto pelo qual a minha hipótese é que foi mais ou menos por causa de um sacrifício. Na verdade, a pessoa que me deu os vídeos me contou que eles uma vez tiveram um problema com eles, mas foi só verbal. Ou seja, eram pessoas muito tranquilas, que inclusive dizem que nem bebiam. Mas já vimos que não era o que as pessoas pensam, não. Mas eu investigando um pouquinho, para fazer um ritual desse tipo, devem haver 6 pessoas, e se você contar, são as 2 pessoas, as 2 mulheres que foram presas.
os 2 irmãos, a senhora e o pai, e minha sobrinha, mas minha sobrinha era a vítima. Então são 6, e esse é o número que eles usam para fazer esse tipo de coisa. Além disso, o horário, porque minha dedução, volto a dizer, é minha hipótese pessoal. Minha sobrinha entrou às 11h30 da noite de domingo. Não acho que naquele momento tenham feito algo com ela. Eu investigando, volto a dizer. Pesquisei que esses rituais devem ser feitos por volta das 3 da manhã. Se vocês conferirem os vídeos. O carro preto com Héctor, a senhora e o padre. Eles saem por volta de 13h15 ou 20. E entre 5 e 10 minutos depois sai o carro bege. Com esse Agostinho e outra pessoa, que é quando vão se livrar do corpo, porque, bom, a gente tem conhecidos, amigos e certas relações. E me comentam que esse carro, sim, saiu da cidade em direção a Morelos, passou pelo pedágio e está tudo registrado, já está na investigação com o horário e tudo. Então, repito, muita gente entrou em contato com a gente e uma pessoa me disse que sim, que onde foram deixá-la, ali é um terreno de plantação, é muito pouco habitado, são 5 casas. Exagerado. E que mais que nada mais, há um limite até onde um carro pode entrar. A partir daí, depois são cerca de 50, 60 metros até onde a deixaram, ou seja, ainda a levaram. Esse carro, cor areia, voltou entre 7 e 8 da manhã. Calculamos a distância entre o local do feminicídio e onde a deixaram. Esse é o tempo porque eles saíram, repito, por volta de 3h30. É o tempo que leva para ir e voltar. O carro preto que sai, que é onde vão Héctor, a senhora e o pai, estava indo em direção ao aeroporto. E eu tenho informação de que o pai chegou a Ciudad Juárez às 8 da manhã. E posteriormente chegou ao meio-dia no Texas, em um hotel, horário do México. Muita gente também nos forneceu essa informação. Quando mencionei isso para a promotoria, o Ministério Público me disse que não tinham encontrado indícios de nada disso. Por isso meio que riu de mim, dizendo que não encontraram velas, nem nada disso, não. Então, repito, essa é a minha hipótese por esses pontos que acabei de mencionar. Infelizmente, até hoje, a justiça pelo feminicídio de Yvonne ainda não foi feita. Com recursos judiciais, mentiras e ausências, os supostos responsáveis escaparam da lei todo esse tempo, provocando ainda mais sofrimento em uma família que já viveu dor demais. Atualmente, Dona Marisela cuida do único filho deixado por Yvonne, assumindo a enorme responsabilidade de criá-lo, educá-lo e, acima de tudo, garantir que ele nunca esqueça quem foi sua mãe. Às vezes pensamos porque não havia um motivo pelo qual tiraram a vida dela. Ela não tinha problemas e depois a forma como fizeram isso, porque praticamente só envolveram ela nisso. Foi muito rápido o que fizeram com ela. Ela não ficou muito tempo naquela casa. Ela entrou às 11h30 e às 3 da manhã foi quando tiraram o corpo da minha filha. Nunca teve problemas com ninguém, com todo mundo, ela se dava bem, com todo mundo ela se dava bem, de verdade. Ela não era problemática, gostava de beber, mas nunca mexia com as pessoas, ela andava sempre no seu triciclo, ficava com as amigas. Não, quer dizer, não entendo por que pegaram tão pesado com ela assim. Lá eu vi comentários onde me dizem que uma delas é essa. A adoradora do diabo, e que quando ela bebia ficava muito mal. Uma delas. E entrei agora, então, quando pergunto para as pessoas, elas me dizem que a outra também. Tinha tipo uns problemas. Também diziam que quando elas começavam a beber, ficavam muito agressivas, essas duas pessoas, bom, as duas mulheres. Não sei o que aconteceu naquele dia. Com Yvonne? Me dizem que as investigações continuam. Mas agora, bem, ele está um pouco incomodado, é porque lá deram a ele o amparo e me disseram que se ele não comparecesse à audiência, naquele momento, o amparo dele seria retirado, porque ele estava
Ele não estava cumprindo com o que lhe foi pedido e não tiraram, ele não se apresentou e até hoje ele continua livre. Eu só peço às autoridades que eles paguem, porque aqui não... Eu, desde o primeiro dia, nunca contei para eles. Minha filha não está desaparecida, minha filha está em uma casa e eu dei o endereço. Eu disse onde minha filha entrou. É lá que eu quero que vocês procurem, porque ela não está perdida. Eu sei onde ela está. E essas pessoas foram as que tiraram a vida dela. E é só isso que eu peço, que essas pessoas paguem, que já as prendam. A verdade é que os dias passam e, como já disse, até hoje essas pessoas seguem soltas. Bom, a verdade é que eu acho que não existem autoridades, já que uma juíza chamada Jovita concedeu um habeas corpus provisório ao suposto feminicida, uma suspensão temporária para que ele possa estar na rua. Posteriormente, outro juiz, cujo nome não tenho em mãos, concede a suspensão definitiva para esse habeas corpus, para que não se possa prender, há provas, há tudo. Não sei porque não houve um acompanhamento, porque não menciona as outras 3 pessoas. Não afirmo que sejam culpados, mas estavam lá. E foram 5 minutos antes de eles irem jogar o corpo da minha sobrinha fora. Não digo que sejam culpados, mas estavam lá, que prestem depoimento e relatem o ocorrido. Por que não querem mencioná-los? Isso é o que eu também gostaria, a mensagem que eu queria passar para a sociedade. E que já chega de tudo isso, que a gente se apoie, não é que a gente se apoie. E às vezes, quando fazemos esse tipo de podcast e tudo mais, é para que a gente reflita, não para que nos julguem. Porque minha sobrinha foi muito julgada de uma maneira muito cruel, e eu acho que se soubessem a dor que a gente sente e ainda por cima ficar lendo esse tipo de comentário, eu acho que não é justo, não. E melhor seria nos unirmos como sociedade para que isso não aconteça mais, né? Porque hoje foi minha sobrinha. Amanhã quem vai ser? Sua mãe, sua irmã, sua prima? Quem vai ser? Bem, a sociedade eu peço que, sinceramente, antes de criticar, não, porque minha filha foi muito criticada. Na verdade, comentários muito cruéis, dizendo que ela, por querer continuar a festa, não pensou no que poderia acontecer e que merecia o que aconteceu, porque em vez de estar em casa com o filho, ela preferia continuar na festa. Eu digo para ele, quer dizer para todo mundo, né? Que sair para beber, sair para se divertir não é ruim. Tem comentários em que disseram que eu sou uma mãe permissiva, que por que eu não colocava limites na minha filha. Minha filha era uma pessoa adulta de 31 anos, onde ela já tomava suas próprias decisões. E o fato de minha filha ter saído para se divertir com algumas amigas, não acredito que essas pessoas tinham o direito de tirar a vida dela. Eu acho que, como todo mundo, temos nossas ideias e, na verdade, eu sou uma pessoa católica. Eu sempre respeitei a crença da minha filha, mas isso não a tornava uma má pessoa. Pelo contrário, minha filha não fazia mal a ninguém. O menino está mal. O menino realmente não assimilou que a mãe dele já não está mais aqui. Ele nos pergunta, o que foi que aconteceu? Nós dizemos para ele que foi por causa de uma doença. Mas, bem, o menino já tem 7 anos, ele já está grandinho, já entende. E, bem, o menino também, né? Ele pergunta pela mãe dele, mas a gente sabe, no fundo, eu sei que o menino realmente sabe o que aconteceu com a mãe dele, mas ele não fala. A gente tentou manter ele longe de tudo isso. Se já é doloroso para nós, imagino que para o menino seja ainda pior. Então agora a gente não permite nada disso para ele. Bom, se meu neto no futuro chegar a ver esses vídeos, eu vou contar a verdade para ele. Que bom, a mãe dele foi vítima de um feminicídio. Como dizemos na família, se tivesse sido por doença ou um acidente, bom, só Deus sabe por quê, né? Mas aqui tiraram a vida dele desse jeito. E essa é a raiva, o ressentimento que a gente sente, o porquê. Quanta crueldade fizeram isso.
Pois se eles são capazes de fazer isso, e são capazes, e tem pessoas que conhecem, tanto é que eu não entendo. Como é possível que uma juíza, um juiz, conceda um habeas corpus para um feminicida, para um suposto feminicida? Eu não entendo essa parte. Então, o que eu posso esperar? Na verdade, nós, junto com o advogado, pedimos proteção. E até hoje, né, essa proteção não foi concedida. E por isso, através do seu programa, do seu podcast, quero responsabilizar todos eles. Se algo ocorrer com minha família ou filho, responsabilizo todos eles. Agostinho, Héctor, as senhoritas, essas que estão detidas, inclusive até os juízes, ao pai, a todos eles eu responsabilizo publicamente se algo acontecer com a gente. Não temos medo, porque perdemos o medo desde que a encontramos. E de todo modo, já não tenho mais o que perder. E o único que eu quero é que essas pessoas paguem que fez isso com a minha filha, e só isso. Não vou descansar até que eles paguem. E se nisso eu perder a minha vida, eu dou com prazer. Lembre-se que se você tiver alguma história que gostaria de contar, se foi vítima de algum crime ou injustiça e gostaria de aparecer, em um desses vídeos você pode me escrever no e-mail, que é correio@pepmistério.com.mx, no Facebook sou Pepe Mistério e no Instagram Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários. E seria ótimo se você se inscrevesse no canal.